Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar a você como se defender do tompeiro dos fariseus. Que a graça de Jesus nos guie. Preparados? Fé, esperança, amor. Fortalecer o corpo de Cristo é nosso propósito. Atos Podcast. Já iremos começar. Segura aí, que é bênção. Graça e paz a todos, eu sou o Flávio Alves e estaremos aqui juntos em mais um vídeo falando a respeito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da bondade de Deus, do Evangelho, que são boas notícias para nós e poder, assim, renovar nossa alma, nossa mente, por meio daquilo que é bom, amável, de boa fama. Que isso ocupe nosso pensamento, que isso seja o que fortalece nossa fé a cada dia, porque sem isso somos apenas conformados com algo que foi exposto a nós, mas não entendemos, compreendemos e conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim podemos usufruir de uma forma plena daquilo que nosso Senhor conquistou para nós na cruz. Hoje vamos estar aqui vendo, por meio da palavra, o que é esse tempero dos fariseus que é falado. O que isso faz, o que isso pode causar e o dano que isso vem causando ao corpo de Cristo, por meio de um evangelho que não é o de Cristo, que não são boas notícias, que não são boas novas, mas que é uma mistura, que é um engodo, que leva a todos a andarem não de forma plena, mas de uma forma capenga, de uma forma troncha, numa perna só, porque esse evangelho misturado faz com que andemos não na plenitude de Deus, não naquilo que Cristo conquistou na sua obra redentora, mas andemos de uma forma que balança, cai, levanta, sobe, desce, pendura e não tem uma constância. Mas precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele não veio trazer esse Evangelho misturado, mas ele é um puro leite genuíno, o qual fortalece, faz com que nós cresçamos e cheguemos à maturidade. Convido a você a, junto comigo, estar firmemente nesse vídeo, aprendendo, por meio da palavra, aquilo que o Evangelho proporciona. Nesse momento vamos orar, vamos pedir direção a Deus, para que possamos, assim, crescer, se fortalecer e andar segundo a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por estar aqui nesse local, compartilhando com meus irmãos a tua palavra, pois ela é fiel, é aquilo que necessitamos, é aquilo que muda e transforma nossas mentes e faz com que nós andemos segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos essa consciência e possamos viver de forma plena o Evangelho, o qual teu Filho estabeleceu na cruz, consumando a tua obra redentora de trazer de volta o homem e reconciliar consigo mesmo, para que possa viver em amor, no amor ágape, em plenitude da graça e uma nova vida, uma vida que Cristo conquistou na cruz. Te agradeço, Pai, porque em Cristo temos acesso a esse novo e vivo caminho. Que nesse momento possamos, Pai, compreender a tua vontade, a tua boa, agradável, perfeita vontade, a tua graça e possamos assim crescer em nome de Jesus. O que é esse fermento que é citado na Bíblia para ter cuidado com ele, para se afastar dele, para se abster dele? Vemos que nos textos apresentados, Cristo fala que os discípulos devem se abster desse fermento, ter cuidado com ele, se afastar, não aceitar esse fermento. E o que é esse bendito desse fermento? No texto, Cristo fala a hipocrisia, que é demonstrada por uma vida de práticas contrárias à sã doutrina. Uma vida baseada em preceitos, conceitos, mandamentos humanos, o qual não foram estabelecidos por Deus. Em Lucas 12:1, Jesus explica e mostra a ligação desses falsos ensinos, desses falsos preceitos com a hipocrisia, diretamente ligado à hipocrisia. E mostra que existe um perigo de apenas falar, honrar a Deus com a boca,
mas dentro está podre. Em outra passagem ele mostra que é como um túmulo adornado por fora, mas podre por dentro. E mostra que isso leva a uma falsa adoração, a uma falsa comunhão, a um falso relato do Cristo vivo, da graça de Deus que é eficaz, do Cristo ressurreto, ao qual conquistou na cruz uma nova vida para toda a humanidade, pois afinal de contas, Deus amou a todos que entregou Jesus para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna, vida com abundância, tenham acesso a tudo que precisam para viver uma vida de devoção a Deus e para amar. Então, entendamos que uma vida hipócrita de palavras não agrada a Deus. Vamos para o texto de Lucas 12:1. Diz assim: quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou o seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse texto mostra que Jesus fala para seus discípulos terem cuidado com isso, se afastarem, se absterem, não aceitarem isso. Por que o mestre falou para os discípulos fazerem isso? Uma vida hipócrita era aquilo que vinha passando por meio dos tempos, das eras, das dispensações, dos tratados, das alianças, que não agradou a Deus, a ponto dele ter que enviar o seu filho para resgatar a humanidade. Afinal de contas, se tudo aquilo que vinha sendo feito tivesse de boa, não precisaria Cristo morrer. E Jesus diz: olha, não vivam essa forma antiga, honrando com lábios, sendo guardiões de princípios, costumes humanos, mas se detenham a uma vida de devoção em espírito e em verdade. No texto de Marcos 7, do 6 ao 9 diz: Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar às suas próprias tradições. Jesus, nesse texto, ele é crítico ferrenho dessa guarda de tradições humanas, de ensinos humanos, de preceitos e pesos. Em outro texto, Jesus diz: vocês impõem duras cargas sobre os outros e não ajudam nem sequer com o dedo. Esse modelo, essa forma, foi batida de frente ferronhamente por Cristo, porque ele veio para que a gente tivesse acesso a uma vida em espírito e em verdade, a uma adoração real, e não a uma adoração falsa, a um teatro, a uma mentira. Jesus certa vez disse a esses líderes que eles tinham por pai Satanás, porque eles viviam mentindo, e Satanás era o pai da mentira. Então precisamos entender que essa vida íntima com Deus é o que Ele quer. É uma vida a qual conheçamos a sua graça por meio de Cristo, conheçamos o Senhor Jesus e assim tenhamos acesso real a esse novo e vivo caminho. Em 2 Pedro 2, o versículo 1 ao 3, o 12 e o 19 diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nascem
para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Vemos no texto Pedro descrevendo que esses falsos mestres, esses fariseus, esses ensinadores de heresias, introduzirão por meio da sua ganância, por meio da sua lábia, esses ensinos e farão com que muitos se desviem do verdadeiro caminho. Precisamos estar atentos a isso, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de falso ensino torna um ensino completo mentira. Precisamos se deter à verdade, que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos se deter a essa verdade, a esse evangelho. Paulo, em suas cartas, ele fala que precisamos atentar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Precisamos conhecer Jesus Cristo, sua graça, a graça de Deus que foi manifesta em Cristo, o caminho ao qual foi disposto para nós em Cristo, tudo aquilo que Cristo trouxe e conquistou. Sem isso, vamos ser enganados, enrolados e levados para um caminho de morte, perdição, destruição e afastados eternamente de Deus. Ah, mas eu não acredito no inferno. A Bíblia fala que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, seus anjos, e que nesse inferno há pranto e ranger de dentes. O verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Uma ilustração ao Vale de Inom, que é uma região lá em Israel que o fogo não se apagava e tal. Porém, mostra que existe esse lugar de sofrimento eterno. Ah, mas Deus assim seria mau, injusto, porque criou um lugar para que o homem sofra eternamente. Não. A justiça de Deus foi manifesta em Cristo. E para que haja o livramento dessa perdição eterna morta, é necessário entrar pelo caminho por sua verdade e conhecê-la, buscar conhecê-la, praticá-la, vivê-la e não andar segundo as obras que são expressas na carne, que são prostituição, lascívia, poder, dinheiro, ganância, arrogância, avareza. Todas essas obras levam a gente à morte física e espiritual. Nesse momento eu agradeço a você que está aí prestando atenção nesse assunto, que para poder alavancar sua vida em Deus e parar de tanta abobrinha e de viver seguindo conceitos e tradições humanas que não são a verdadeira palavra, o Evangelho de Cristo. Obrigado pela companhia. Peço a você que não esqueça de inscrever-se no canal, de curtir, compartilhar, deixar seu recado para que possamos juntos, assim, por meio da palavra, crescer em Deus. Tá bom? Conto com você. Efésios 4:11 ao 17 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, para que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro e empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele fez que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável, em amor. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Nesse texto vemos a responsabilidade dos 5 ofícios, dos 5 dons, em ensinar e proteger, por meio da sã doutrina, o corpo de Cristo dos falsos ensinos, do fermento dos fariseus, do tempero dos fariseus. E vemos assim que por meio desses ofícios encaixados, ligados
com a verdade, segundo Cristo deseja, um corpo fortalecido, crescendo, se desenvolvendo e andando em santidade, justiça, executando o ofício do corpo de Cristo, que é religar a humanidade com Deus. Fazer com que todo aquele que perece não pereça mais, mas tenha acesso à vida em abundância que Cristo conquistou na cruz. Em Hebreus 13, do 8 ao 9 diz: Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aquele que as segue. Esse texto mostra a imutabilidade de Cristo, que Cristo é o mesmo, desde o princípio, desde a eternidade até hoje. E não mudou nem mudará. E que Deus continua sendo o mesmo também. E por meio de Cristo operou uma graça abundante para a humanidade. E esse fato de conhecer essa graça faz com que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, ensinamentos novos, uma nova revelação. Não, precisamos estar firmados nos fundamentos bíblicos da verdade, que é a palavra de Deus. E, por meio disso, vamos dar atenção ao que realmente importa, que é uma vida santa, cheia de piedade e na prática do amor. Não levando em conta ritos humanos, conceitos humanos, doutrinas humanas, doutrinas de demônios, porque por meio de uma vida não dedicada ao pleno evangelho, é criado muitas coisas. E essas coisas tornam aqueles que fazem parte, se achegam a elas, pior do que estavam, mais réu do inferno do que eram antes. O texto mostra que antigamente os judeus saíam pelo mundo para fazer um prosélito, que é converter uma pessoa ao judaísmo. E após isso, os ensinamentos eram tão corrompidos que tornavam essa pessoa mais réu do inferno do que ele era antes. Então, Cristo, ele proporcionou uma base, e o próprio apóstolo Paulo fala: existe uma base para a igreja, que é Cristo, e cuidado a que ele deve ter, que for edificar sobre essa base, porque tem que ser a verdade, tem que ser aquele que foi fundamentado nessa base que é Cristo, no Evangelho, na palavra. Então, precisamos entender que, por meio daquilo que Cristo fez, temos acesso a essa graça, esse novo estilo de vida. E precisamos se abster, ter cuidado com essas pequenas coisinhas que entram e são introduzidas no Evangelho, porque isso vai fazer com que nós se afastemos daquilo que é puro, pleno, poderoso, eficaz e que pode realmente transformar e mudar nossas vidas. Tem um exemplo sobre um avião. Quando ele decola, se ele mudar 1 centímetro da rota no começo, quando for no final, ele está milhares e milhares de quilômetros distante do destino, por conta de poucos centímetros que foram mudados na decolagem dele. Então, se meditarmos, vemos que um pouquinho assim de doutrinas de demônios, de doutrinas mentirosas, de doutrinas humanas, de preceitos religiosos, pode fazer com que nós se desviemos da rota. E no final vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Precisamos zelar pela verdade de Cristo. Como é que faz isso? Lendo a Bíblia. Se você tem uma base para se firmar, é a Bíblia. Ah, mas eu não consigo entender a Bíblia. Meu irmão, o Espírito Santo que foi que inspirou as Escrituras está dentro de você, dentro de mim. Será que ele não tem poder para fazer com que a gente tenha o entendimento da palavra? Será que ele não tem poder para realmente fazer com que pessoas, homens sérios, íntegros de Deus, possam ter o discernimento dessa Escritura e possam, por meio dos 5 ofícios, executar o ensino dela? Paulo certa vez disse: ouça de tudo, mas retém o que é bom. Se você souber o que está escrito na Bíblia,
Quando alguém vir com conversar de besteira, você vai saber o que é e o que não é a palavra de Deus. O que é manipulação, o que é mentira para fazer com que você acredite em algo que aquela pessoa está dizendo, o que é manipular um texto para fazer com que você seja aprisionado a algo o qual o texto e Cristo não fez com que você fosse preso, mas na verdade ele fez com que você fosse livre por meio do Evangelho, da palavra, da graça. A graça, ela veio para que nós tenhamos uma nova vida. Não uma vida libertina, não uma vida de pecado, mas uma vida de justiça. Não uma vida de peso, de conceitos e preceitos humanos, não, mas uma vida plena em Cristo. Em Romanos, Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, ou seja, dos conceitos da lei, do preceito da lei, da morte que a lei veio imputar por meio do pecado, veio mostrar com que o homem estava morto no pecado, que o homem era maldito, que o homem estava debaixo de maldição, mas está debaixo da graça. E se conhecermos a graça, vamos estar cada vez mais segundo a vontade de Deus. Em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz: o Espírito afirma claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Olha aí, conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Precisamos entender que a graça trouxe para nós um poder ao qual aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos veio habitar dentro de nós. E esse poder foi nos dado por meio do nome de Jesus, o qual subjugou todas as coisas e nos deu esse nome para que no nome dele a gente possa ir e fazer aquilo que a palavra diz. A Bíblia fala que nele está o sim e o amém. Essa palavra amém a gente vê como assim seja. Mas eu vi uma pessoa comentando que ela quer dizer que a palavra de Adonai, ou seja, que a palavra de Deus se cumpra. Que assim seja como a palavra diz. Que assim seja como está escrito. Que assim seja como Adonai disse. Que assim seja como Deus determinou. Então, em Cristo está essa determinação de Deus, o sim e o amém. Então precisamos ter essa consciência baseada na verdade para que não sejamos enrolados por qualquer besteira, por qualquer charlatão, por qualquer enrolão, mentiroso, ladrão, e sejamos roubados daquilo que Cristo conquistou na cruz, que foi a nossa libertação, salvação e a eternidade junto com o Pai. Em Romanos 12, 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Em outras versões diz: não se amoldem ao sistema desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras versões dizem: não se amoldem ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais a boa, agradável e perfeita vontade, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma ordenança nesse versículo para nós, igreja, hoje, que é não se amoldar ao mundo, mas ser transformado por meio da palavra de Deus, renovando nossa mente e vivendo segundo Cristo é. Vendo Cristo como Ele é. E não como Ele foi, mas como Ele é. Então precisamos, por meio da palavra de Deus, renovar nossa mente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você percebe que a palavra de Deus tem uma importância suma em nossa vida. Ela tem um peso enorme em tudo que fazemos, porque ela determina o nosso agora e o nosso futuro. E sem ela, somos enganados a cada instante, porque pensamentos podem mudar uma vida. Imagina só você, eu, submetidos a um tratamento de 1 ano,
todo dia lá, ouvindo algo. Será que no final desse ano a gente teria absorvido algo e estaria andando de acordo com aquilo? Imagina só você, eu, o mundo todo ligado a redes sociais hoje, a jornal, a shorts, a reels, a isso e aquilo. Como estamos sendo amoldados a cada dia. E a gente vai vendo e achando que é besteira. No entanto, lembre-se, o sistema do mundo molda, faz com que andemos semelhante a eles, achando normal coisas que Deus abomina, coisas que Deus mostra, que não é lícito nem se comentar no nosso meio. Então, meus amados, precisamos ter uma consciência da verdade em nós para executar ao falar, ao agir e se abster desse tempero, desse falso ensino, desse engano, dessa hipocrisia, que a qual os fariseus, ou seja, os religiosos, vêm impor para o corpo de Cristo. Precisamos exercer uma firmeza, uma base na verdade, na palavra, para que quando formos expostos a esse fermento, possamos identificá-los e se afastar, tirar do nosso meio isso e ficar firmados na sã doutrina de Cristo. Que nós possamos praticar o amor em verdade, adorando ao Pai, em espírito e em verdade, tendo comunhão, contato com Ele, conhecendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim vivamos uma vida plena nele, para a glória dele. Você quer ser edificado na palavra? Tem uma indicação do vídeo aqui. Você assiste e até a próxima. Fui!